Olá, mamães! Olha eu de novo. Dessa vez eu vou trazer um assunto que eu acho que é bastante relevante para todo mundo também, que é a relação com os brinquedos. Gente, eu acho que vocês concordam comigo que brinquedo é uma coisa que se prolifera numa velocidade assim que a gente não consegue nem enxergar. Eles parece que procriam, parece que, né, se multiplicam. Existe um milagre da multiplicação dos brinquedos, que às vezes eu não entendo. Porque eu falo, eu sou bastante controlada no quesito, assim, da quantidade de brinquedo que eu compro, mas quando você vê, parece que tá transbordando a casa de brinquedos. E eu não sei vocês, mas assim, eu tenho bastante a sensação de quando as coisas estão fora do lugar, de que a casa tá toda bagunçada, né? E isso me incomoda, é uma coisa que me incomoda bastante. Então, tratar sobre brinquedos é uma coisa que foi bastante difícil para mim. Eu fiz um curso sobre brinquedos com a empresária do Casa Brincar, Casa do Brincar. E ele foi bastante, assim, um divisor de águas para mim nesse quesito, que tenho dificuldade com isso, né? Ela explicou que o brincar para criança é como se fosse o nosso trabalhar. A gente evolui quando a gente trabalha, né? Quando a gente está sendo útil para alguma coisa. E a criança, ela aprende, se desenvolve brincando. Então, o brincar para a criança é uma coisa essencial. A criança precisa brincar, né? E brincar de coisas variadas, brincar de, assim, com as mais variadas coisas e situações para que ela possa se desenvolver em vários âmbitos. E até brincando que ela se desenvolve no quesito daquilo que ela quer ser no futuro. Então, isso foi bastante determinante para mim. Mas ela também deu dicas muito especiais para que a gente não seja dominado pelos brinquedos. Porque é isso que às vezes parece que acontece, né? A gente parece que a casa parece que está sendo dominada pelos brinquedos. Então, assim, eu tomei algumas dicas para passar para vocês que eu acho que vai fazer bastante diferença e vai ajudar bastante vocês também. A primeira coisa é um assunto até que vai render outro vídeo depois, que é separar um espaço da casa para criança, né? Quando a gente casa, né, quando a gente vai morar junto com o companheiro, a gente monta a casa com a cara dos dois, né? Os dois decidem como vai ser a sala, os dois decidem como vai ser o quarto e fica com a cara dos dois, né? Tanto do marido quanto da esposa. Quando um filho chega, é mais um habitante desse lar. E esse lar precisa ter a cara dessa criança também. Por mais que a gente faça o quartinho deles, por exemplo, tem um cantinho deles, o restante dos cômodos da casa precisa também receber esse novo habitante, né? Ele perceber que ele também faz parte desse ambiente. Então, esse depois vai ser um vídeo que eu vou passar para vocês, que também como adaptar cada ambiente para a criança que existe em casa, mas aí vai ser outro assunto, outro vídeo. Mas, por exemplo, aqui na sala eu separei esses nichos aqui, que é o cantinho da Elise. Ela tem o quarto dela, onde ela tem alguns brinquedos lá. Porém, aqui na sala, que é onde a gente mais tá junto, eu separei esse cantinho aqui para ela. Então, primeiro quesito, como eu sei que eu não gosto de muitos brinquedos espalhados, então esse nicho aqui, acho que não tá dando para ver tudo, ele tem espaço para seis lugares. Teoricamente, são 6 brinquedos que eu deixo aqui. Tem mais agora porque em época de quarentena a coisa vai saindo do nosso controle, tem mais brinquedo do que deveria aqui. Mas geralmente eu deixo 6 brinquedos aqui. E como funciona? Ela sabe que ela precisa brincar com um brinquedo de cada vez. Então ela pega o que ela quer brincar aqui, ela traz aqui pro meio da sala, ela pode brincar, mas vai pegar outro brinquedo, ela coloca aquele de volta no lugar e pega outro. Funciona 100% do tempo? Claro que não, né? Quando se tratando de criança, nada funciona 100% do tempo. Mas quando ela tá com outras crianças aqui, eu deixo pegar mais de um, deixo misturar tudo, deixo, porque realmente tem mais crianças, vai fazer mais bagunça e isso não tem problema nenhum. Vai ser saudável para ela, não tem problema nenhum. Só que ela sabe que ela vai ter que guardar tudo depois. Brinquedos que não são guardados, eu falo que é a mamãe que vai ter que guardar. E quando a mamãe guarda no sentido de tirar daqui. Tira daqui, vou guardar. Tem um espaçozinho aqui que eu guardo brinquedos onde ela não vê.
E fica lá até ela esquecer que existe aquele brinquedo. Depois, quando ela, né, já estiver melhor, com um tempo passar, eu falo, olha esse brinquedo aqui, tá vendo? Eu guardei da última vez porque você não soube colocar, cuidar dele, colocar ele no lugar. Tô te devolvendo, mas se ele não voltar pro lugar dele, a gente vai guardar ele definitivamente, você não vai brincar mais com ele. E funciona. Então é um combinado que funciona. Outra coisa que a gente precisa trabalhar é os brinquedos que a gente compra precisa ter uma finalidade, né? A gente não pode pegar brinquedos aleatoriamente. Então, eu vou mostrar para vocês o que tem aqui agora, mas assim, agora não tá sendo parâmetro não, porque, como eu falei, em época de quarentena, que a gente tá trabalhando e precisa deixar ela mais livre, a coisa vai, né, tomando outros ares. Mas, por exemplo, eu procuro trabalhar com temas. Eu vou mostrar depois para vocês aqui alguns outros temas, ou às vezes variado. Então, agora tá variado. Variado de que forma? Então, eu deixo da seguinte maneira. Vou tentar pegar aqui para mostrar para vocês. Aqui em cima, eu deixo um brinquedo que retrate alguma profissão que ela tá amando desde muitos meses, esse brinquedo aqui de médico, então eu sempre deixo ele aqui, que ela sempre tá brincando. Tem aqui também alguns bloquinhos de montar, que ela adora montar castelos. Faz muito tempo que eu tava querendo carrinhos, porque eu acho importante as meninas também brincarem de carrinho. E eu aproveitei que eu achei desses personagens da Patrulha Canina, que é o desenho favorito dela no momento. Então eu comprei alguns carrinhos da Patrulha Canina. Tem um da Mônica também ali. Tem jogos, no caso esses jogos aqui é um dominó de lógica. E essas cartas aqui é para ela ir dizendo se tá certo, se tá errado cada coisa. Então são jogos. E esse daqui também são jogos, que é do Pirata e um jogo da memória que tem aqui dentro dessa latinha. Esses jogos, eles são para que a gente possa brincar em família. Então, esse meio aqui é para que a gente possa brincar juntos quando a gente puder, mas ela também brinca sozinha às vezes, né? E esses daqui já é para elas. Aqui embaixo eu tenho uma caixinha de Lego, que é um brinquedo indicado para a idade dela, né? Crianças da idade dela adoram brincar com Lego, acho que de qualquer idade, né? E aqui embaixo aqui brinquedos de criatividade, que são massinhas com forminhas, rolinho para poder ela brincar, e palitos de sorvete, cola, que ela tá montando uma casinha com o pai dela também. Então tem aqui brinquedos que são de criatividade, jogos para fazer junto com a família, e para ela brincar sozinha, desenvolver profissão. Esse, inclusive, aqui de bloquinhos, assim, de montar, né? Esses que são para montar casinha, também é desenvolver profissão, né? Arquitetura, engenharia. Então, assim, procuro desenvolver, separar aqui, quando é de tema variado, né? Um de criatividade, um de jogos, um de profissão, e assim vai. Outra coisa que acontece bastante, depois eu vou mostrar outro tema pra vocês, que acontece bastante é que assim, eu vou variando isso daqui, ficam alguns meses os brinquedos que eu percebo que ela não tá se interessando mais, que não tá brincando mais, eu troco por outros que eu tenho guardado lá que ela não sabe que existe. Então eu guardo, tiro ele daqui e guardo. Daqui a outros meses que ela já esqueceu desse brinquedo, eu coloco ele aqui de novo pra ver se interessa ela de novo. E então, às vezes, parece que é um brinquedo novo, sabe? Parece que ela acabou de ganhar aquele brinquedo, a criança esquece e começa a brincar com eles de novo. Então, fazer um revezamento, não deixar muitos brinquedos juntos de uma vez só para a criança. O que às vezes eu vejo que acontece em muitas casas? Existe aquele baú enorme, repleto de brinquedos, todos misturados, dos mais diversos assuntos, todos misturados. Isso não ensina muita ordem e acaba perdendo a lógica dos brinquedos e o interesse da criança também, porque é tanta coisa junto e misturado que ela já não consegue montar aquilo que é Lego, já não consegue montar as peças, sei lá, daquele que é do aquário, aquele que é do quebra-cabeça, porque tá tudo muito misturado. E assim, perde o interesse aquela bagunça, né? Da criança, ela só brinca de tirar e colocar lá de dentro, né? Brincar tirando lá de dentro, espalhando e colocando lá dentro de volta. Então,
a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Da quantidade de brinquedo que a gente deixa disponível para a criança. Precisa de brinquedo? Precisa, mas controla a quantidade, já que assim, por exemplo, aqui eu não costumo deixar brinquedos que tem muitas pecinhas de uma vez só, né? Às vezes eu deixo a do Lego, mas então eu não vou deixar, por exemplo, a do pirata, que tem muitas espadinhas para colocar ali no pirata. Porque são coisas que se espalhar, fica muito difícil de pegar. Então, assim, eu procuro deixar brinquedos que não tenham que tem muitas pecinhas, só alguns, para não ficar muitas pecinhas espalhadas. Porque, lógico, na mais variada situação, eu preciso ajudar ela a guardar. Então, por isso que a gente precisa controlar a quantidade de brinquedos que deixa disponível, até para que possa haver esse revezamento de brinquedos e parece que para a criança é um brinquedo novo quando você coloca aqui, né, para ela disponível para ela brincar de novo. E facilita dela mesmo poder guardar os brinquedos, facilita as discussões, né? E assim, o trabalho que você tem é que de tempos em tempos você vem, tira esses brinquedos e coloca outros no lugar. Então, existe esse trabalho, mas é bem menor em comparação a esses de montar aquela caixa enorme para ficar tirando e colocando coisas de dentro. Então, controle o brinquedo, controle a quantidade de brinquedos e tente colocar todas assim em caixinhas. Por exemplo, aqui esse baldinho é o das pecinhas, então ela sabe que é aqui que tem que ficar todas essas pecinhas, não se mistura com as pecinhas do Lego. Aqui dentro dessa caixinha as pecinhas do quebra-cabeça dela. Então ela sabe que aqui dentro fica os quebra-cabeça. Quando ela tá brincando com o Lego não pode misturar aqui dentro. Então, assim, essa noção ela aprendeu porque desde cedo a gente já vai ensinando para ela que tem que se guardar no lugar e que nada, como tem poucas opções e cada um tem a sua caixa onde guardar, ela não mistura uma coisa com a outra. Acontece? Às vezes acontece, mas assim, no geral funciona bem, né? É uma coisa que vai se desenvolvendo e com bastante consistência ela vai aprendendo. Eu vou tentar mostrar para vocês agora um outro tema que às vezes eu deixo aqui que funciona bem também. Prontinho. Um outro tema que a gente usa bastante é esse aqui que é cozinha, né? Tem aqui alguns brinquedos que ficam, ou seja, todos os brinquedos que ficam aqui é de um único tema para ela brincar. Esse tema aqui é um dos favoritos dela, que é brincar de cozinha. Então, o que que acontece? Eu deixo poucos brinquedos, que todos têm o tema de cozinha. Tem o micro-ondas, o liquidificador, a batedeira, as frutinhas, né? Aquelas frutinhas que são de velcro para cortar. Tem a geladeirinha aqui embaixo. E um potinho só com as panelinhas, os pratinhos, copinhos. Esse daqui, se você for observar, segue a regra do que eu falei, que só tem um brinquedo que tem muitas pecinhas, que é a caixinha que tem panelinhas, colheres, copinhos. E o que que acontece? Para não ficar juntando muito brinquedo, porque eu não tenho espaço para guardar aqui em casa, todas as vezes que ela ganha, por exemplo, no aniversário dela mesma, ela ganhou muito brinquedo. Então, ela ganhou mais jogos de panelinhas, mais jogos de copinho, pratinho, essas coisas. Como ela já tinha aqui, eu falei, filha, se você ganhou um novo, a gente vai doar o velho. E explico pra ela sobre a doação, ela super aceita e ela já começa a colocar outros brinquedos juntos pra doar também. Então, eu fico sempre com um tanto de brinquedo aqui, de panelinha, colherzinha, que é uma coisa que dá bastante trabalho, que dá muito volume, sempre com o suficiente para ela brincar. Então, assim, tem 4 panelinhas, 4 pratinhos, 4 copinhos, que é o suficiente para ela brincar. Não tenho mais do que isso. Se ela ganhar mais, eu já tiro esses e já fico um novo aqui para ela brincar. Não fico guardando, acumulando muito desse tipo, do mesmo tipo de brinquedo. Isso acontece bastante. Às vezes a criança ganha mais pecinha de Lego. Se ela já tem um Lego, ela já tem aquele grande que é de Lego. Então a gente vai doar e vai ficar só com um tanto. Quanto mais brinquedos aparecer do mesmo tipo, a gente doa e só fica com um tanto. Não fica acumulando muito brinquedo, não. Então, esse é um tema de brinquedo e você pode variar os mais diversos possível. Depois eu vou mostrar para vocês, porque eu tava tentando montar o próximo aqui para ela sobre instrumentos musicais. Então, faz tempo que eu tô tentando, juntando, comprando alguns instrumentos musicais para montar aqui para ela. Só que não deu certo colocar aqui, porque alguns instrumentos musicais são maior do que o espaço aqui do nicho. Então, eu fiz um cestinho, como é todos de um mesmo tempo, eu sempre
prefiro deixar junto. Então eu fiz um cestinho lá no quarto dela, deixei todos os que são instrumentos musicais lá no quarto dela, porque aí é um tema que ela consegue explorar ali naquele espaço. Mas eu também tô tentando trabalhar o tema de profissões, então o próximo que eu, depois que ela usufruir dos instrumentos musicais, eu vou fazer um com tema de profissões, que eu vi que ela se interessou bastante é bom sentir isso, sentir o que a criança tá se interessando mais. Eu vi que ela se interessou muito por esse tema de médico, então tô tentando fazer, por exemplo, a minha mãe consegue costurar, então eu vou pedir para ela fazer algum jaleco de médico, de cozinheira, montar mesmo para ela se vestir mesmo dessas profissões e deixar aqui os materiais típicos de cada uma das profissões. Então já sei algumas profissões que ela tem comentado, tem se interessado e vou deixar aqui para que ela possa brincar com todos eles. Ela já se interessou por bombeiro, já se interessou por confeitaria, por costura. Então, todos esses tipos de coisas eu já vou montar para ser um próximo tema para deixar aqui para ela. Então, assim, avalia qual o tema que está sendo interessante para o seu filho, para você tentar desenvolver ele nesse sentido, tá? Agora eu vou mostrar para vocês os brinquedos que eu coloquei lá no quarto dela, que fazem a diferença também. Bom, aqui no quarto dela, como eu falei, eu fiz esse cestinho aqui, que são dos instrumentos musicais. Então, tem vários tipos de instrumento para ela brincar. E tem outro que é de boneca, né? Menina não pode ficar sem boneca. Então, tem esses todos aqui que são de bonecas. Ou seja, todas as bonecas que ela brinca, ela volta para esse lugar aqui, ela sabe que é aqui que tem que ficar. Costumo controlar a quantidade de bonecas que fica aqui. Atualmente tem muito mais do que eu deveria deixar. Mas geralmente eu controlo e deixo poucas bonecas aqui, porque não precisa de tantas filhinhas assim, né? Então eu deixo aqui umas 4, 5 bonecas para ela estar brincando. E óbvio que aqui tem os livros dela, que ela ama muito, que a gente lê sempre, ou às vezes ela mesma pega para ler, ou fazer as atividades. Então ela gosta muito desse cantinho aqui. E esse é todos os brinquedos que ela tem na casa. É isso que ela tem pra brincar. A única diferença é que como eu disse, eu vou revezando, né? E agora eu também vou mostrar pra vocês os brinquedos. Eu vi que muita gente tá conseguindo fazer construir os seus próprios brinquedos, né? E a gente também faz bastante isso aqui em casa. Eu vou mostrar alguns do que a gente fez, que a gente tem aqui. Depois eu quero que vocês vão mandando foto aí do que vocês também já fizeram em casa, estão fazendo em casa. Eu vi que a Mariana fez com Milena, aquele brinquedinho de jogar bolinha pra dentro, achei o máximo. Provavelmente a gente vai fazer aqui em casa também. E aí a gente vai compartilhando para que a gente possa usar as coisas recicláveis que a gente tem em casa para construir brinquedos também, tá bom? Agora eu vou mostrar eles para vocês e vamos encerrar esse vídeo, senão ele vai ficar muito longo, né? Vamos lá. Ó, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse castelinho aqui, que eu achei que ficou muito lindo. A gente fez com rolinhos, né, de guardanapo, de papel higiênico e com papel acetinado que eu tinha em casa. Ela foi já montando aqui tudo que ela queria, com os unicórnios, com a Ana da Frozen. E aí ela também foi super divertido fazer esse brinquedo junto com ela, e ela tá brincando e curtindo bastante. Outro brinquedo que a gente fez foi esse daqui, para passar a bolinha, né, em cada um dos túnel, também feito com caixa de pizza e rolinho de papel higiênico, vai passando pelos números. Outro brinquedo que eu também tento deixar bastante disponível para ela quanto a alguns brinquedos que se referem a português e matemática. Ela ainda não tá sendo, assim, alfabetizada, né? Mas, assim, conhecer os números, conhecer as letras, ela já é uma coisa que a escola tá trabalhando, então também trabalha em casa. Esse brinquedo aqui, por exemplo, já ensina os números, então ela já sabe os números e já sabe a sequência desses números. E eu acho legal porque ensina aleatório, por exemplo. Eu sei que ela realmente sabe o que é o número 6, porque independente da sequência de ter chegado até o 6, ela sabe que aquele número é o 6, então achei bem legal. Outro que eu deixo disponível para ela, que é o de português, essas letrinhas aqui a gente tem, então eu deixo aqui o A, I, O, U e o nome dela, para ela ir colocando
a letra aqui em cima de cada um, conforme ela achar aqui. Então, esse daqui também é uma atividade que a gente deixa para fazer junto com o da escola. Esqueci de mostrar para vocês que também fica disponível aqui para ela essa caixinha com lápis de cor e papéis, né? Para que ela possa desenhar, pintar, né? Fazer esse tipo de coisa. E aqui no cantinho, ó, tem a vassourinha e a pazinha, porque todas as vezes que ela suja alguma coisa na sala, ela mesma pega a vassourinha e a pá dela para ela mesma limpar. Lógico que depois eu tenho que vir atrás e fazer o resto do serviço, mas é só para ela adquirir o hábito mesmo de que precisa limpar aquilo que ela sujar. Então, tem uma escovinha que eu deixo que é só para ela limpar o sofá, se cai farelo de alguma coisa, e tem essa vassourinha que é para varrer o chão mesmo, para quando ela vê que tá sujo. Então, todas as situações é só para ir habituando ela, para quando ela vê que existe essa necessidade, ela mesmo ir lá e fazer. E por último, tem esse cavalinho aqui, que é feito de EVA e aquele macarrão de piscina, né? Esse cavalinho aqui também, a gente fez uma atividade junto em casa com EVA, vestiu ele nesse coisinho e ela adora ficar aqui, né, cavalgando esse cavalinho. Então, esses foram alguns tipos de brinquedo que a gente conseguiu construir junto. E o tema brinquedo é um tema muito vasto, né? Que a gente consegue explorar bastante coisa. Então, todas as vezes que vocês acharem um brinquedo interessante, gente, compartilha, porque, assim, o ensinamento que ele pode dar para as crianças é muito bom. E às vezes tem brinquedo que não ensina nada, né? Que não traz nada de interessante, então a gente às vezes paga caro e não vai trazer nada de interessante para a criança. Então, vamos avaliar o que a criança vai aprender com aquele brinquedo. O que aquele brinquedo vai trazer para a criança, para então poder investir de alguma maneira. Será que não tem algum brinquedo que a gente pode construir junto e que vai ensinar isso também? Vai ser mais legal, mais divertido, né? Então, procurem avaliar isso, compartilhar também essas coisas aqui com a gente, que vai fazer bastante diferença, principalmente essas coisas que são de estudo, né? Brincadeiras que tenham a ver com português, brincadeiras que tenham a ver com matemática, geografia, história. Tem muitos brinquedos que, assim, não tá na fase da Elise, mas que já podem fazer diferença para muitas mamães aí que estão nessa fase. Então, compartilha com a gente para a gente poder ter essa ferramenta e poder ensinar os nossos filhos brincando, que é a maneira mais divertida e que vai ser mais interessante para eles no final das contas, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que renda bastantes assuntos aqui para a gente ir conversando, tá bom? Beijo e até a próxima.